Tocou o alarme, tá na hora de Flash News aqui na tela da BMC, então chega mais, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa nossa edição de sexta-feira. Hoje é sexta-feira, deixa de besteira. Vamos nessa, gente, olha só, o mercado brasileiro hoje seguindo o movimento de aversão a risco global, pressionado principalmente pelo aumento das tensões entre Israel e o Irã. O Ibovespa opera em queda, enquanto o dólar avança frente ao real, refletindo o fluxo para ativos defensivos. E aqui no Brasil também o cenário é complexo. As ações de petróleo e de commodities deram tom, com Petrobras em destaque graças à alta do petróleo. Por outro lado, setores sensíveis a juros e consumo ficaram sob pressão. O noticiário sobre medidas fiscais e dados de serviços no Brasil também influenciam os negócios, em meio a um ambiente global marcado pela cautela, né? E aqui cautela no Brasil, com muita coisa no radar, tem as incertezas políticas, tem toda a questão dos julgamentos, né? Lá da ex-gestão, Bolsonaro, tem a questão do IOF, tem Estados Unidos, tem Irã, tem Israel, tem um monte de coisa na macroeconomia para a gente falar hoje. Então, por isso, deixa eu chamar meu grande amigo Caio Augusto, economista do Terraço Econômico, que está conosco nessa nossa sexta-feira. Caião, seja muito bem-vindo ao nosso Flash. Opa, boa tarde, meu querido. Parece até que quando a gente acha que as coisas vão ficar um pouco mais tranquilas, aí vieram aí as últimas 48 horas e lembraram como que o mundo tá ultimamente, né? Inacreditável, né, cara? Do completo nada. A história, por exemplo, do Irã com Israel, né? Israel tendo matado, né, um dos líderes militares do Irã e tudo mais. E essa escalada na tensão, óbvio, não era como se fosse um clima de amizade, mas também essa escalada ela é muito preocupante, né? Tanto lá fora quanto aqui no Brasil. O Brasil também, essa semana teve barraco no Congresso, teve os depoimentos da ex-gestão Bolsonaro, né? Aí tem a questão do Mauro Cid, se foi preso, se não foi, se tentou fugir, se não tentou. Muita coisa nessa incerteza. E incerteza, um clima de festa junina total, né? Nossa, clima de festa junina total. Ele fugiu, é mentira, sabe? Aquela coisa. Então aí fica nesse vai e volta, né? E aí isso para o mercado é péssimo, né? Para os investidores é péssimo porque a gente tem muita incerteza. Então como é que você avalia todo esse cenário de macroeconomia? Começando pela grande notícia do dia, né? Não é nem grande, é notícia muito triste, que é a escalada nas tensões entre Irã e Israel. O que isso impacta nos investimentos, na economia global? Como é que a gente pode analisar a macroeconomia nesse sentido, Caio? Olha, isso impacta realmente nessa direção rumo à aversão de risco, né? Inicialmente, quando a gente olha para aquela região, Oriente Médio, quando você tem uma tensão maior, você pode acabar impactando em produção de petróleo e tudo mais, você acaba tendo uma porrada para cima, né? Nos preços do petróleo, como a gente tem verificado agora. Uma porrada bastante elevada, na verdade, se a gente for parar para pensar, porque o petróleo ele estava andando na faixa 60, 65 dólares há uns 2 meses, mais ou menos. Inclusive chegou a furar o piso de 60 dólares, né? Chegou a ficar em 59 ali por alguns momentos. E aí, quando acontece esse ataque, de repente uma alta de mais de 10% no dólar, rapidamente, no dólar não, perdão, no petróleo, uma alta essa que acaba tendo um impacto muito grande. Eu acho que dessa questão, um ponto que a gente tem que deixar bem claro é que tudo está em desenvolvimento ainda. Teve o ataque de Israel ao Irã, finalizando, olha, a gente está tentando capar a capacidade de desenvolvimento de armas nucleares do Irã, né? Tanto que mataram alguns cientistas também, enfim. Mas no curtíssimo prazo, a minha visão é que isso é um tensionamento que, apesar da coisa estar muito aquecida agora, não deve ir muito adiante. Não devemos estar verificando aí um novo Rússia invadiu a Ucrânia. E o motivo é muito simples. Esse tensionamento ele não deve continuar tão amplificado, ele não deve escalar muito mais do que isso, porque os Estados Unidos já se posicionaram ontem mesmo pelo secretário Marco Rubio, hoje também pelo Trump, que não foi uma responsabilidade dos Estados Unidos. Como eu estava até conversando com um amigo agora no Twitter, no X, né, enfim, como vocês preferirem, a impressão que dá é que isso que está acontecendo agora era de conhecimento do Trump, mas não era de conhecimento do governo Trump.
sabe? Porque o Trump, né, como a gente acompanha, é fácil de ver isso aí pelo perfil dele, ele sempre tem aquela questão de, olha, se tem alguma coisa importante, não me conta não, porque senão eu vou começar a espalhar. No dia de ontem, naquelas coletivas que ele sempre dá, ele comentou, pelo menos apareceu em alguns trackings aqui para mim, ele comentou umas 5 ou 6 vezes, olha, estamos negociando com o Irã, estamos distensionando com o Irã, e em um momento ele deixou uma frase muito vaga, olha, acho que alguma coisa grande vai acontecer. Quando é alguma coisa relacionada a comércio, geralmente ele fala, olha, vamos ter um grande, magnífico e maravilhoso anúncio de comercial em 15 dias, mas dessa vez ele só falou assim, acho que algo grande vai acontecer. E você ter sei lá, no intervalo ali de alguns minutos, a declaração, estamos sentados com o Irã para negociar redução de tensões relativas a armas nucleares, e depois alguma coisa grande vai acontecer, dá a entender, a minha visão pessoal, é que o Trump pessoalmente sabia, mas o governo dele não sabia. Mas a coisa não deve ir tão adiante, por isso que eu acredito que essa pressão, tanto no petróleo, quanto em outras commodities, quanto no comércio global, né, que tem uma parte importante que acaba passando por ali, eu acho que essas tensões não vão muito longe, porque o juro continua muito caro, o mundo continua com outros problemas para resolver e uma desaceleração a nível global já está se aproximando. Então, acho que essa tensão é de curtíssimo prazo. Não deve mudar as coisas de maneira mais aprofundada, pelo menos com as informações que nós temos até agora. É o que a gente torce, né, cara? A gente torce, a gente não gosta nunca de saber de tensões militares, essa questão toda, Irã, Israel, a gente torce sempre para que o desenrolar seja o mais pacífico possível. Dando uma rápida pincelada no cenário doméstico aqui, a gente teve 2 coisas aí no radar, né, essa semana. Teve a questão do IOF e a briga lá no Congresso entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e deputados federais, principalmente o Nicolas Ferreira e o Jordi lá do Rio de Janeiro. E também teve a questão da ex-gestão, né, de membros da ex-gestão Bolsonaro, que tiveram os depoimentos. Hoje teve a história do Mauro Cid. E aí a minha pergunta em relação a essa história, que tem tomado os holofotes, principalmente no noticiário político, é em relação à economia. Tendo em vista que a eleição está cada vez mais próxima, afinal 2026 está aí na porta, esse tipo de situação de uma ex-gestão, que obviamente não mexe em nada no atual governo federal, isso faz preço no mercado, porque a gente começa a olhar a expectativa. Então, esse tipo de situação começa a fazer cada vez mais preço, essa incerteza começa a mexer no nosso índice? Eu acredito que o que pode mais mover os mercados de agora em diante são 2 pontos. E é curioso que faz muito sentido, parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra. A discussão do IOF e o pessoal ali, né, passando pelo julgamento. Os 2 pontos que eu acho que mais podem mover aí as expectativas e, consequentemente, o índice, né, o Ibovespa, outras variáveis aqui no Brasil, são os seguintes. Pelo lado do Lula, se o Lula vai concorrer no ano que vem ou se ele vai indicar alguém para concorrer no ano que vem. E pelo lado do Bolsonaro, se ele vai utilizar a mesma estratégia que o Lula usou em 2018, mesmo estando preso, concorreu, e aí no final das contas o TSE anulou a candidatura e mandou o Haddad, ou se ele vai indicar algum nome competitivo, o que todos aí estão levantando, que provavelmente seria o Tarcísio. E por que essas 2 coisas são as mais importantes? O Lula, mesmo tendo uma impopularidade muito grande, caso ele concorra e caso do outro lado venha um Bolsonaro, um filho do Bolsonaro, a mulher do Bolsonaro, alguém Bolsonaro literalmente, isso significa que a rejeição que o Bolsonaro coloca nos candidatos tende a ser mais contaminante para esse candidato que ele indicar, do que se for o próprio Lula concorrendo do outro lado, né? Inclusive até pesquisas recentes aí verificaram um aumento da impopularidade do Lula, mas dizendo que ainda assim as pessoas têm mais receio do Bolsonaro. Agora, se por outro lado, com essas movimentações agora, a gente tiver um encaminhamento de justiça, eventualmente o Bolsonaro sendo preso, acredito sinceramente que ele vai, ou outros da base, caso antes dessa prisão, em tempo hábil, ele diga, olha, estou endossando aqui o Tarcísio, vai ser o Tarcísio algum vice, o Tarcísio a Michelle, enfim,
aí fica muito mais complicado do Lula concorrer, porque ele sabe que ele não vai poder contar com a rejeição que ele contou do outro lado em 2022. Então, o que pode mover, a meu ver, é basicamente isso. Lula concorre ou não, Bolsonaro indica alguém com o próprio sobrenome ou não. Tá certo. Caio, queria muito agradecer a sua presença aqui no nosso Flash News. Te espero nas próximas semanas aqui comigo, hein, pra gente poder sempre desmistificar essa macroeconomia que cada semana tá mais complexa. Tamo junto, hein? Fechado, meu querido. Tamo junto e até a próxima. Valeu, Caio Augusto, lá do Terraço Econômico com a gente aqui nessa sexta-feira. Pessoal, 4h30, closing aqui na tela da BMC News, fechamento do mercado financeiro ao vivo comigo. Tchau, tchau.